Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso. Hoje eu vou falar sobre os princípios mais importantes, os pilares, vamos dizer assim, da dinâmica, principalmente no que a gente chama aqui de mecânico, da física newtoniana, né? Então essa é uma parte aí bem importante dentro do nosso curso, e não só aqui no curso de Física 1, mas com certeza vocês vão utilizar isso nas aplicações, dependendo da área de segmento e área de estudo de vocês, e também ao longo das demais disciplinas da física e assim por diante. E por que não dizer, né, nas nossas situações cotidianas, a gente pode, obviamente, né, identificar aplicações desses conceitos, identificar situações onde essas leis, né, elas estão sendo consideradas e onde elas são importantes. Ok? Então vamos aqui a uma apresentação. Então eu começo aí tentando, né, chamar a atenção de vocês para a gente definir o que é força, né? O que é força? Eu lembro bem de um professor que costumava a dizer, né, um professor que eu tive há muitos anos, dizendo que força era um puxão ou um empurrão. E de certa forma ele está certo, né? Quando a gente pensa aí, do ponto de vista mais cotidiano, né? Numa linguagem mais simplificada, a gente pode pensar assim mesmo, que força é um puxão ou um empurrão, né? Porque aí você já está fazendo uma distinção em relação a como essa ação está sendo feita, né? De puxar ou empurrar, a gente já consegue imaginar bem. Isso aí envolve uma direção, um sentido de aplicação. Isso tem muito a ver com o conceito de força. Mas nós podemos também tentar definir de uma outra forma que a força ela é uma interação entre dois corpos ou a interação entre o corpo e o ambiente, né? Podemos pensar dessa maneira também. Então até coloquei essas duas imagens aí, né? A primeira ali bem mais divertida, né? E a segunda mostrando, por exemplo, uma brincadeira que a gente fazia muito, que era no cabo de guerra, parece ser isso, ou alguém ali puxando algum objeto, né? E ali a gente já faz também uma relação que é feita, né? Do ponto de vista de a força como algo mecânico, não no aspecto de que é algo muscular, né? Algo que o seu físico ali deve desempenhar. Tem sim uma certa relação, mas é mais do que isso, né? Tem coisas mais importantes do que isso para a gente discutir sobre força e sobre as leis que estão relacionadas aqui do ponto de vista da física. É, e é importante já a gente falar da superposição de forças, né? Porque força, ela já aproveitando para a gente definir isso, é também uma grandeza vetorial. Então, é claro que o efeito produzido ali por uma força aplicada no corpo, né? Por um outro agente, vamos pensar assim, depende de como essa força é aplicada, qual a direção, qual o sentido. Então, se eu tenho várias forças aplicadas, eu preciso saber qual é o efeito desse conjunto. Então, eu posso pensar que o efeito produzido ali pelo esse conjunto de forças aplicado no corpo é o mesmo de uma única força, que é a soma vetorial de todas as outras, né? Então, se eu calcular aqui, né, o vetor resultante, ou nesse caso a força resultante, né, como sendo a soma vetorial de todas essas outros vetores e todas essas forças aplicadas, eu vou obter então aquela que será responsável pelo efeito, né, dessa força, no caso desse conjunto de forças aplicadas sobre aquele corpo. Okay? A gente geralmente aqui vai se referir também a partículas, né? Onde essas partículas, eu estou considerando que as dimensões do corpo elas podem ser deixadas um pouco de lado, né? Isso é verdade quando esse corpo ele tem dimensão muito menor do que o entorno, né? Do que o sistema, né? A referência que a gente está adotando, a gente considera como sendo partícula, né? Para vocês entenderem, em determinada situação eu posso considerar a Terra como sendo uma partícula, mas em outras situações é óbvio que isso não pode ser feito, né? Então depende muito do tipo de análise que a gente está fazendo, né? E nos nossos problemas aqui, geralmente vamos tratar esses corpos como sendo partículas, né? Quando as dimensões devem ser ou devam ser consideradas, aí nós teremos que olhar outras coisas além da força aplicada, mas também como essa força aplicada pode produzir rotação, por exemplo, e assim por diante. A gente precisa de outras grandezas, e isso vem mais adiante, né?
Neste caso aqui, então, eu preciso pensar não só em uma única força, mas o efeito produzido pelo conjunto das forças, e é isso a gente utiliza, então, uma soma vetorial para encontrar essa força resultante, né? E como é que a gente pode calcular isso, né? Só a gente recordar, por exemplo, aqui usando o método paralelogramo, nós vimos aí anteriormente, vocês já viram isso com certeza. Então, nós somando esses dois vetores, eu teria então o vetor força resultante. Então, é isso que será importante aqui no caso. Para a gente determinar, por exemplo, né, qual vai ser a aceleração adquirida por esse corpo, se ele vai ou não ser acelerado, né? Então, a gente tem condições de avaliar isso melhor. E a gente já pode pensar aqui numa situação em que, se eu tiver, por exemplo, duas forças aplicadas, né? Nesse caso aqui em particular, as duas forças estão na mesma direção, mas com sentidos opostos, né? A gente vai ver essa simulaçãozinha mais à frente. Veja só que ali a força aplicada ela é igual a uma outra força que a gente está chamando aqui de força de atrito. Mais adiante vamos estudar também detalhes sobre essa força de atrito, mas já podemos dizer que advém da interação entre as superfícies, né, do corpo ali com onde ele está colocado, né, onde ele está apoiado, né, pelo menos aí do ponto de vista macroscópico, né? Então veja que aquela força de atrito ela é igual à força aplicada. Se a força de atrito é igual à força aplicada, pensando ali nessas duas forças com sentidos opostos, né? A força resultante ou soma das forças, como está aqui, né? Ela será nula. Obviamente que a minha força resultante é nula, consequentemente eu até fiz questão de deixar aqui o indicativo, né? Eu não vou ter variação na velocidade. Então esse corpo que estava inicialmente parado, ele tenderá a permanecer parado assim, né? E também se eu tivesse agora um corpo em movimento, mas não houvesse nenhuma força atuando ali para diminuir a velocidade, né? Para tentar parar aquele corpo, ele continuaria em movimento de forma indefinida, enquanto ele estivesse sobre aquela superfície lisa, perfeita, sem atrito, né? Ele continuaria em movimento com velocidade constante. Então, isso aí nos ajuda a definir o que é a chamado de primeira lei de Newton ou lei da inércia, né? Então, se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, o corpo tende a manter o seu estado de movimento, né? Então, se o somatório das forças aqui, o somatório vetorial, né, que a gente chama de força resultante, é nulo, a gente sabe então que o corpo, se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a manter esse estado de movimento com velocidade constante. Então, quem é capaz de modificar, só é capaz, né? A gente só pode pensar que seria capaz de modificar esse estado de movimento se a força resultante fosse diferente de zero, fosse não nula, né? Isso define para a gente os chamados sistemas de referência inerciais, né? Inclusive, esses sistemas de referência inerciais são onde a primeira lei de Newton, né, essa lei da inércia, ela é válida, né? A Terra, ela não é um sistema exatamente inercial, mas nós, desconsiderando aqui os efeitos, né, que esses efeitos de rotação da Terra, por exemplo, eles são pouco perceptíveis, a gente considera que um referencial de um laboratório, ele é praticamente inercial, né? Mas nós temos outros referenciais, por exemplo, astros físicos, estrelas fixas, como sendo melhores referenciais inerciais. E todo referencial onde a gente observa, né, que um corpo estando em repouso, permanecerá em repouso, a menos que uma força resultante não nula esteja agindo sobre ele. Ou ele permanecerá em velocidade constante, a menos que uma força esteja agindo sobre ele, uma força resultante, não nula, obviamente, né? Todos esses sistemas são chamados de sistemas inerciais, sistemas de referência inerciais, né? Por exemplo, um carro acelerando ou um carro fazendo uma curva, né? E consequentemente eu tenho aceleração centrípeta, aí eu já não posso considerar como sendo um referencial inercial. A gente pode descrever em relação ao referencial inercial o movimento do carro, mas se eu estiver com o meu sistema no carro, eu não posso considerar esse sistema como sendo um sistema inercial. Isso leva a algumas implicações que a gente também vai ver bem mais adiante aí, né?
Então, todos os sistemas, se eu tenho um sistema inercial, como por exemplo esse aqui, x, y, z, até aqui ó, colocado no tridimensional, que talvez seja novidade para vocês, mas não tem problema, que é só para a gente entender essa ideia, né? Se esse sistema é um sistema inercial, o x, y, z, o x', y' e z' será também inercial se ele estiver em repouso em relação a esse, ou em movimento, né, com velocidade constante. Ele será também um sistema inercial. E nesses sistemas inerciais é onde as leis de Newton elas são válidas, onde elas têm significado, né? Aproveito para dizer também que as leis de Newton elas têm limite de aplicabilidade, né? Limite de validade, que são quando as velocidades elas são muito altas, né? Se as velocidades forem comparáveis à velocidade da luz no vácuo, a lei de Newton ela não é válida porque eu tenho efeitos relativísticos, né? Não são válidas como a gente está apresentando, porque eu tenho efeitos relativísticos, né? E também quando a gente vai para o mundo subatômico, né? Das partículas, né? Das subpartículas elementares, né? É onde o reino, né? Ali, onde a importância maior ali é a mecânica quântica. Então, neste caso, ali a gente não faz muito sentido a gente falar das leis de Newton, elas não têm aplicabilidade, não têm validade. E também, nesse que eu disse antes, quando as velocidades são muito altas, né, comparáveis ali à velocidade da luz, acima de 10%, eu já tenho que considerar os efeitos relativísticos, né, aí também não seriam válidas. Mas, tirando isso, tem uma gama, né, o nosso mundo macroscópico, desde aí o que a gente vê, observa no dia a dia, como órbitas de planetas, né, a própria gravitação, tudo a gente pode englobar aqui dentro do estudo, né, realizado por Newton, ok? Esse aqui já falei para vocês. E aí nós podemos aproveitar para falar sobre situações de equilíbrio e quando nós temos equilíbrio. Né? Inclusive, aqui, é claro, falando de equilíbrio de uma partícula. Né? Então, nós vamos falar nesse momento de equilíbrio de corpo extenso. Equilíbrio de uma partícula é quando a força resultante é nula. Né? Aproveitando aqui já para fazer esse destaque. E esse equilíbrio, né, eu posso ter uma situação em que a velocidade também é nula, então o corpo está em repouso, né? Ou uma outra situação. E quando a velocidade é nula, quando o corpo está em repouso, eu chamo esse equilíbrio de equilíbrio estático, né? Estático, parado, então é fácil de entender também a questão do nome. Agora, eu posso ter também uma outra situação onde a força resultante é nula, mas o corpo está se movendo, só que com velocidade constante. Veja que eu fiz questão de colocar ali o símbolo de vetor, né, em cima do V, de velocidade, porque eu estou dizendo que é o vetor velocidade constante. Porque eu posso ter uma situação onde o valor da velocidade está mudando, como um movimento circular uniforme, que nós já vimos, né? E aí eu tenho aceleração. Eu tenho uma aceleração centrípeta ali naquele caso. Se eu tenho uma aceleração centrípeta, a força resultante não pode ser nula. Entendeu? Então a gente tem que estar atento também a esse detalhe. Então o vetor velocidade sendo constante, eu teria também uma situação de equilíbrio, né? E aí é chamado, por exemplo, aqui, né, o movimento retilíneo uniforme, né? Em linha reta e com velocidade em módulo constante. E esse equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico ou também equilíbrio cinético, que é outra palavra que aparece muito. Se é dinâmico, cinético, estou falando em movimento, né? Então o corpo está em movimento, só que com velocidade constante, né? O vetor velocidade é constante, ou seja, não temos aceleração, né? Obviamente que se a força resultante é nula aí, nós não teremos aceleração. Como vamos ver melhor, né? Relacionar melhor aqui na segunda lei de Newton, que vai aparecer para a gente daqui a pouco. E aí nós temos algumas situações, né? Vamos supor que eu tenho essa pessoa, essa criança, ou esse rapaz, não sei, nesse skate aqui, ele está meio distraído, né? Aí tem a tirinha, um corpo em movimento tende, aí bateu ali no skate, né? A permanecer em movimento, e o final aqui da história não deve ter sido muito legal para ele, se ele chocar ali com aquele cactus, né? E também nós entendemos por que da importância de usar um cinto de segurança, por exemplo. Vemos aqui a colisão desse automóvel com outro que estava na frente, né? Na primeira situação, a ilustração está querendo dizer como seria caso ele não estivesse usando o cinto. Ele seria projetado ali, ia se chocar com o painel, com o vidro, e sabe-se lá se seria, dependendo da velocidade ali antes do impacto, né? Arremessado para longe, poderia ter até morrido, né, se fosse situação real. E ali no segunda
fase ali da representação, ele estava com o cinto de segurança, então ele foi impedido, né, de que chocasse ali com o resto. Eu, infelizmente, já me envolvi num acidente grave e estava eu, minha esposa e meu filho e nós não sofremos nada, né? Ele estava na cadeirinha, protegido também, não sofreu nada. Eu estava com o cinto de segurança e também tinha os airbags, né? Foram acionados, que também nos protegeu na hora do acidente. O carro, para vocês terem ideia, deu perca total, mas nós não tivemos nada além de escoriações leves ali. Então, a importância desses dispositivos de segurança, né? E a relação, obviamente, com essa questão, porque aqui a tendência era de você manter o movimento, né? Ele estava em movimento, vamos supor que ele vinha com uma certa velocidade, e aí como teve essa parada brusca, não foi uma freada, mas essa parada brusca devido à colisão, o corpo, né, que estava em movimento junto com o carro tende a permanecer em movimento, né? E aí é onde pode acontecer efeitos muito indesejados, com certeza, né? E no caso da segunda lei de Newton, né? A gente vai pensar numa outra situação agora, quando a força resultante não é nula, né? Então, se a força resultante não é nula, aqui também, lógico, tudo aqui a gente vai estar relacionado com sistemas inerciais, qual vai ser o efeito, né? O que vai acontecer se a força resultante não for nula atuando sobre um corpo, né? E nós sabemos que essa força resultante, ela vai provocar variação na velocidade, ou seja, eu tenho aceleração, né? Nós temos uma aceleração aí relacionada a essa força resultante aplicada no corpo, né? E aí, aqui nós podemos já fazer ver uma questãozinha, né? Como a gente vai ver também na animação. Um caso onde eu tenho uma força aplicada aqui de 412 newtons. Nesse caso, tem uma força de resistência aqui oferecida, né, devido ao atrito com a superfície, de 94 newtons, né? E aí eu tenho a força resultante, né? Nesse caso é muito simples, porque as duas forças estão na mesma direção, têm sentidos opostos, então é só uma subtração, como vocês já viram isso aí anteriormente. Então aqui é bem tranquilo de trabalhar e obter essa força resultante. Nesse caso, a aceleração seria também uma grandeza vetorial, como nós já sabemos, né? Com a mesma direção aqui da força resultante, né? Mesma direção e sentido da força resultante. Então, a gente pode representar... e antes aqui, só para a gente ter isso aqui mais tranquilo, vamos dar uma olhada no que acontece, né, quando a gente tem o seguinte, né? Olha, veja só, se eu tentar, vamos primeiro aqui, não vamos nos preocupar tanto com a questão do atrito agora, vamos zerar isso aqui por enquanto. E se eu aplico uma força aqui, né, nesse corpo com uma determinada massa, é claro que, 50, 50, 200, só para a gente ter esses valores, né? E eu quero colocar isso, não precisa, vou colocar a velocidade e a aceleração. Então, se eu aplico essa força aqui, vou deixar até o limite em que a simulação aqui deixa, né, ele atuando. Então, eu tenho uma aceleração ali, de 10 metros por segundo ao quadrado, e ele atingiu ali até essa velocidade de 40 metros por segundo, depois de um certo tempo ali, né? Então, 10 metros por segundo ao quadrado, quando eu tinha esse caixote, né? Vamos reiniciar o processo. Então, quando a gente coloca agora dois caixotes, né? Veja só, eu dobrei a massa e olha o que aconteceu com a aceleração, né? Vou deixar aqui até ele vai até atingir aquela velocidade, é isso que o programinha, né, colocou. Mas veja que, com certeza, se eu fosse calcular o tempo aqui, eu ia identificar a diferença. Mas veja que a aceleração agora, enquanto a força estava sendo aplicada ali, obviamente, né, era uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Metade do que eu tinha antes, quando eu estava com apenas um caixote. Então você já pode considerar que essa força resultante tem uma relação com a aceleração, e a aceleração, para a mesma força aplicada aqui, né, em dois corpos de massas diferentes, ela é inversamente proporcional. Dá para a gente pensar isso já, né? Porque se eu tinha um caixote ali, a aceleração foi de 10 metros por segundo. Quando eu coloquei 2, ou seja, eu dobrei a massa, já que são iguais, essa aceleração caiu pela metade do que eu tinha antes, então eu já consigo identificar essa relação aí, ok? Então depois a gente vai voltar mais aqui na simulação, tem mais coisas para a gente discutir, mas já podemos ali fazer, né, falar um pouquinho sobre essa questão da segunda lei aqui, né? Então nós podemos concluir o seguinte, né, que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então a massa aqui é chamada de
essa massa inercial, né, que oferece, né, ela nos mostra a dificuldade que o corpo impõe a variar o estado de movimento, ela é essa constante de proporcionalidade aqui entre a força e a aceleração, ok? Você pode tirar isso aí, né, do dia a dia, né? O que é mais fácil você empurrar? Vamos supor que você tem que empurrar, por algum motivo aí, um carro e um caminhão, né? Você vai exercer o máximo de força que você consegue. O que vai ser mais difícil e em qual você, supondo que você consiga colocar em movimento, né? Em qual você conseguiria impelir ali a maior aceleração, ok? Então, a gente consegue relacionar isso aqui muito bem, né? Do ponto de vista aí prático também, né? É, Só para a gente ilustrar isso aqui, então veja só que o importante aqui para a gente é a força resultante, né? Não é cada uma das forças isoladamente, e lembrar do princípio de superposição, não é só a força aplicada, tem aqui a outra força agindo também nesse caso, né? Do atrito, e aí eu tenho que considerar a força resultante. A gente pode ver isso também lá na simulação, vamos voltar lá novamente, para considerar esse caso mais geral aqui, né? Vamos considerar também. E aí é o seguinte, ó, se eu considero agora o atrito, né? E quero verificar qual vai ser a questão, né? Quando eu tenho ali um ou mais corpos relacionados, isso tem um impacto direto também. A gente vai ver, inclusive, na força de atrito. Então, dei uma olhada, depois a gente vai discutir melhor sobre a força de atrito, mas dei uma olhada no que acontece, né? Então, quando a força aqui é aplicada, né? Olha, a aceleração ela é menor, já que é o caso anterior, uma vez que eu tenho uma outra força. A partir do momento, agora tenho uma força resistiva, né? A partir do momento que parou de aplicar a força, né? A minha força resultante agora passa a ser só a força de atrito, né? Agora eu não tenho mais a força aplicada. Aí a força resultante é a força de atrito. Eu tenho uma aceleração aqui negativa, ou seja, é contrária ao sentido de movimento, né, fazendo com que o corpo pare. Olha, chegou na velocidade igual a zero. Aí agora o corpo parou, voltou ali então à condição inicial, né? É claro que se eu tiver agora mais um corpo aqui em cima, né, considerando que eles têm massas iguais também, eu vou fazer a mesma coisa lá, né? Agora, essa questão já impactou no valor ali da força de atrito, força resistiva, né? Obviamente que a força resultante também é menor, a aceleração é menor, olha lá o indicativo, né? A aceleração é menor. E aí, ó, em relação à força de atrito agora, a partir do momento que ele para de aplicar a força, né? Essa força de atrito passa a ser apenas ela, então a única ativa, então ela passa a ser a resultante. Aí eu tenho aqui a desaceleração, né? Ou seja, freando o movimento ali no caso, ok? Até que o corpo atinja ali, volte ao repouso. Vamos voltar aqui na nossa apresentação. Voltando aqui. Então nós temos aí a força resultante, né? Como com essa relação com a aceleração adquirida pelos corpos, ok? Um caso aí bem simples da gente avaliar é a força-peso, né? Que a gente já pode aqui fazer também e relacionar com o que a gente está vendo, é que a força-peso, né, é devido, o que a gente chama de peso, é devido à interação entre a Terra, o planeta, né, ou qualquer outro lugar que você esteja aí, né, outro astro, né, no caso aqui falando da Terra, e com esse objeto, né, próximo ali à superfície da Terra. Então, então essa força é o que a gente chama de peso, né, força-peso, né? E a aceleração da gravidade, que nós já estudamos aí durante os movimentos, né, de queda livre, de lançamento, que nós já vimos aí anteriormente, né? Ela tem uma relação com a altura. Só que apenas para altitudes muito grandes é que eu tenho que considerar isso. Então eu posso dizer que G é praticamente constante para pontos próximos da superfície, né? Assim a força-peso será também a mesma quando eu pensar em pontos aqui onde essa altura, né, em relação à superfície, ela não é tão considerável em relação ao raio do planeta, né? E aí nós podemos dizer que o peso do corpo é dado pelo produto da massa, né, pela aceleração da gravidade, P igual a mg. Né? Não se preocupe muito com essa definição, que ela vai aparecer depois quando a gente falar de gravitação, é só para ressaltar esse detalhe. O peso, então, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? E aí a gente já pode aproveitar para fazer uma distinção aqui
e corrigir um problema, né? Que é achar que massa e peso são a mesma coisa. Então, no cotidiano, a gente se refere muito, né, a massa, né, como se fosse peso. Fala, "Ó, eu preciso perder peso, né? Na verdade, quando eu falo em peso, eu estou falando de uma força que está relacionada com a massa. Mas se eu quero dizer que eu preciso perder massa corporal, né? Ou seja, perder alguns quilos, o que eu tenho que perder não é peso, é massa, né? O peso é uma característica, é uma força que está relacionada com o nosso campo gravitacional, né? Tem até uma tirinha engraçada, aqui o valor, né? De G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso, é claro, vai variar também dependendo da região que a gente está do planeta, mas geralmente nos nossos problemas a gente considera aproximadamente igual a 10, porque, claro, é uma aproximação, né? E assim, até de certa forma meio grosseira, mas é o que facilita às vezes os cálculos aí para a gente. Do ponto de vista aqui, ó, o que eu estava explicando, né? Tem até uma tirinha aqui que o John fala pro Garfield, né? Você está muito gordo. Aí ele pensando aqui que está ouvindo, né? Quero que você perca peso, tudo bem? Ouviu bem, né? Ele falou. E onde você vai? Aí, a um planeta cuja gravidade seja menor. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se ele for num planeta em que a gravidade é menor, ele vai perder peso, sem que ele tenha perdido massa, né? Então, eu posso dizer que o meu peso aqui na Terra é maior do que o meu peso na Lua, porque a gravidade na Lua é menor do que a gravidade na Terra, né? 1/6 da gravidade da Terra. Então, a minha massa, né? Aí vamos supor que eu acho que estou aí nos 80 quilos, é a mesma aqui e lá. Mas o meu peso não, porque a gravidade da Terra é diferente da gravidade da Lua, assim como nós vemos aí na tirinha do Garfield, né? E aí nós precisamos falar agora da terceira, né, da terceira lei de Newton, né, também chamada aí de ação e reação, onde a gente tem que compreender bem, né, e fugir de alguns problemas, né. Então, enunciando aqui o seguinte, que se o corpo A exerce uma força no corpo B, então o corpo B exerce uma força em A na mesma direção, com o mesmo módulo, mas no sentido oposto. Então, como assim, né? Então, se eu exerço uma força no corpo A, se eu empurro ali a minha mão, né, contra a parede, por exemplo, a força que eu estou fazendo na parede é a mesma força que a parede faz na minha mão, né? Veja que eu estou falando de dois corpos diferentes. A minha mão na parede e a parede na minha mão. Então, a força que eu faço na parede é igual e oposta à força que a parede faz na minha mão. O que quer dizer esse igual e oposta? Quer dizer que ela tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, mas sentidos opostos. É claro que o efeito que cada corpo vai sofrer depende de vários fatores, depende da resistência, da massa e outra coisa, né? Usando esse exemplo, se eu der um murro na parede, né? Se eu golpear a parede, a mesma força que eu faço na parede, a parede faz na minha mão. Mas é claro que é mais fácil eu quebrar minha mão do que eu quebrar a parede, né? Então os efeitos produzidos, eles são diferentes, né? E nós podemos pegar outras situações, por exemplo, né? Pensando aqui na Lua em órbita em torno da Terra. Então, essa força aqui, a mesma força que a Terra faz na Lua, a Lua faz na Terra. Quando eu falei da força-peso, a mesma força que a Terra faz naquele corpo, o corpo faz na Terra. É claro que é mais fácil eu pensar que o corpo vai descer de encontro à Terra, devido à diferença gigantesca de massa, do que a Terra subir ao encontro do corpo, né? Então a gente consegue fazer essa analogia. Nesse caso aqui, ó, nós já até podemos falar também, depois a gente vai discutir isso melhor, que a força de atração entre as massas, né, entre a Lua e a Terra, é que fará o papel aqui de resultante centrípeta, é que vai garantir essa trajetória circular, né, que nós temos a velocidade tangente à trajetória aqui dessa órbita da Lua em torno da Terra. Então essa força aqui, devido à interação entre as massas, é que fará o papel de resultante centrípeta, ok? Então nós podemos escrever o seguinte, que a força de A em B é igual a menos a força de B em A. Veja que aqui eu estou com uma equação vetorial, né? Então eu estou dizendo que o vetor força AB é igual a menos o vetor FBA. O que esse menos quer dizer? Quer dizer que esses dois vetores têm sentidos opostos. Se eu estiver falando só do módulo, aí eu posso dizer que FAB é igual a FBA, ou seja, que as duas forças têm mesmo módulo, mesma intensidade, mas elas possuem ali
sentidos diferentes, né? Mesma direção também, mas possuem sentidos diferentes, certo? Isso tem que estar bem claro, né? E pra gente. Alguns outros exemplos aqui, ó, você tem, por exemplo, ali pensar numa representação bem, né, bem aqui simplória, né, do que seria uma nave espacial. Ela está ejetando então os gases, né, e ao fazer isso ela é impulsionada no sentido oposto, né. O próprio balão, quando você enche um balão e abre ali, solta ele, né, ele joga o gás para fora e então arremessado no sentido oposto, né? Então é um exemplo que a gente tem aí de ação e reação, né? E outro, como eu falei para vocês, a pessoa chutou uma pedra aqui, talvez achando que era uma bola, né? E aí, é claro que a força que ele faz, ou então estava nervoso, a força que ele faz na pedra é a mesma em intensidade que a força que a pedra faz no pé dele. Obviamente que a direção é a mesma, os sentidos são opostos, e eu acredito que eu acredito não, eu tenho convicção, tenho certeza que é bem mais fácil dele quebrar o pé do que quebrar a pedra se fizer algo assim, ok? Opa! Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui com vocês hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido, né, as bases aqui da dinâmica em relação às leis de Newton. E depois nós vamos ver em outro vídeo as aplicações, né? Algumas aplicações e como que a gente vai trabalhar isso aí para resolver os problemas de dinâmica, os problemas onde as leis de Newton elas são válidas e aonde a gente vai estudar quais são os efeitos dessas forças ali em determinadas situações, ok? Até um próximo vídeo.